Olá, vamos gravar a aula sobre Machado de Assis e o conto A Cartomante, objeto do nosso TCC. Para conhecer um pouquinho de Machado de Assis, ele tem uma profunda habilidade em conseguir enganar o leitor. Principalmente no conto A Cartomante, ele leva o leitor a ser enganado pelos personagens, principalmente quando o Camilo consulta uma cartomante e a gente acha que ele vai tá tudo bem, vai ficar tudo tranquilo, e de repente vem um clímax onde Camilo acaba sendo morto. Então ele é enganado pela cartomante, e nessa cena, nessa história, a cartomante acaba por enganar o leitor também. Outra coisa interessante de Machado de Assis, em suas obras de forma geral, é que ele traz nuances da realidade carioca, da sociedade carioca do século XIX. Isso marca o seu realismo, por isso que ele é considerado o fundador do realismo no Brasil. Para a nossa aula de hoje, que é o objeto nosso, então o tema é A Cartomante, um conto de Machado de Assis. As considerações iniciais que eu quero fazer sobre Machado de Assis é que ele é um escritor brasileiro, carioca do século XIX e pai do realismo. Essa aula seria para o terceiro ano do ensino médio sobre um conto maravilhoso do nosso querido autor. Antes precisamos falar um pouco de Machado de Assis, uma introdução rápida para a gente ter ideia, para situar-nos no contexto geral. Quem foi Machado de Assis? O que fez Machado de Assis na vida, como escritor, e sobre o que ele escrevia? Então, Joaquim Maria Machado de Assis, o Machado de Assis, foi o inaugurador do realismo no Brasil. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1939, no Morro do Livramento. Ele era filho de pai negro e mãe portuguesa, neto de escravizados alforriados, e era um mestiço bem humilde, de origem humilde. Ele teve uma educação informal, que é uma grande curiosidade isso. Ele não estudou assim numa escola, ele teve uma madrasta, depois que a mãe dele faleceu, ele teve uma madrasta, chamava Maria Inês da Silva. Ela era doceira e trabalhava numa escola. E ela foi quem ajudou ele nas letras, iniciar a alfabetização, e levava ele na escola. E por ela trabalhar numa escola, ela emprestava livros para ele. Então ele foi um autodidata. Interessante essa parte, né? Na vida, assim, para garantir a existência, aos 17 anos ele foi tipógrafo, ajudante de tipógrafo. Depois foi repórter, chegou a altas esferas do funcionalismo público no Rio de Janeiro. Ele trabalhou no Ministério da Agricultura. Admirado desde cedo, aos 50 anos, já era considerado o principal escritor do país. Foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Outra curiosidade bacana de Machado de Assis. Romancista, contista, dramaturgo, poeta e cronista. Ele faleceu em 29 de setembro de 1908, no século XX já, também no Rio de Janeiro, né? Machado de Assis foi o principal representante do realismo brasileiro. Já disse isso, mas reforçando aí. Em suas obras a gente nota bem a temática do adultério, onde ele faz uma sátira, uma crítica, trabalha a ironia mesmo de mostrar que as pessoas têm defeito, que as pessoas não são tão bonitas quanto parece, né? Ele trabalha muito isso em todas as suas obras. A gente tem isso na Cartomante, no Dom Casmurro, entre outros. Outra marca característica de Machado de Assis, em toda a sua obra, é a complexidade da alma humana. As hipocrisias sociais ele trabalha muito bem, né? Por exemplo, geralmente os livros dele traz triângulo amoroso, adultério, essas coisas.
crítica às aparências morais, sociais e à moralidade, claro. Usava para isso a ironia, um humor muito refinado, se você não lê com atenção você não percebe, e o realismo psicológico. A sua obra, que abrange romances, contos, crônicas, peças e poesias, explorava temas como a vaidade, o egoísmo e as desigualdades sociais do Brasil da época. Ele traz sempre em suas obras essas nuances sociais e psicológicas das pessoas, né? Para começar o conto A Cartomante, ele já traz uma frase incrível de Shakespeare, né? Existe mais coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia, né? A gente não prestar bem atenção, esse comecinho do conto já nos mostra o que vai acontecer de trágico no final. Porém, a gente não vai perceber essa brincadeira gostosa que ele consegue fazer. Você não percebe de imediato o que ele quer. E quando você acha durante a leitura que vai dar tudo certo, tudo vai estar resolvido, ufa, né? Que bom. Não, ele vem com uma surpresa, e geralmente uma surpresa trágica. O conto A Cartomante, ele faz parte de uma coletânea, onde ele tem vários contos. Essa coletânea chama-se Várias Histórias, foi lançada em 1896, escrito por Machado de Assis, claro, né? A obra reúne 16 contos publicados na Gazeta de Notícias entre 1884 e 1891. E em 1896 ele lança então Várias Histórias. É considerado uma das suas melhores obras, gênio, e aí estão 8 das histórias publicadas com muita frequência e coletâneas. A Cartomante, Uns Braços, Um Homem Célebre, A Causa Secreta, Trio em Lá Menor, O Enfermeiro, Um Apólogo e Dona Paula. Outra coisa importante que precisamos considerar quando trabalhamos Machado de Assis é estilo e temática. Ele sempre tem um estilo realista, sempre. Ele trabalha tema como as relações humanas, etc. Ele tem um papel de sempre se coloca como quem descreve a história, né? Um autor que participa da história mesmo, né? Outros traços comuns na obra machadiana é que toda a obra dele tem uma profunda análise psicológica dos personagens, um uso refinadíssimo da ironia e um humor muito sutil, um humor assim que se você não prestar bem atenção, não aprofundar mesmo, você não percebe. A crítica social velada, que ele faz muito, ele critica a sociedade carioca, né, a burguesia, você faz parte de toda a história dele. E ele coloca para nós brasileiros, bem naquela época, um estilo narrativo inovador, que quebra a parte que já estava carregada, aquela parte certinha, aquela parte coerente da nossa literatura. Ele causa a literatura, isso é bacana, né? Sobre a Cartomante, a gente tem que inclui a análise psicológica, como sempre, em toda a sua obra, mas ele analisa profundamente os personagens, né? Ele não, quando ele trabalha o tema como adultério e as falsidades sociais, né? Parece que a pessoa vai na cartomante e daí tem brincadeira, ele trabalha muito bem isso, ele quebra todo o paradigma social que tem. Sobre a Cartomante, de 1884, que depois foi publicada mais tarde, foi publicado originalmente na Gazeta de Notícias, um jornal da época, né? Uma obra-prima, onde as singularidades dos acontecimentos se sobrepõem à análise psicológica ou filosófica. Outra coisa interessante em Machado de Assis é que ele é muito profundo em filosofia, principalmente no existencialismo. Ele estuda alguns filósofos e ele gosta do existencialismo, né?
Em si, para a nossa aula, então, eu queria trabalhar essa aula para o ensino médio, né? A aula seria o objeto da aula Cartomante, um conto de Machado de Assis, onde seria aplicado no terceiro ano do ensino médio de uma escola aqui de São Luís do Paraitinga, a escola EE Monsenhor Ignácio Gioia. A área de conhecimento para trabalhar isso seria linguagens e suas tecnologias, leitura literária, gênero, conto e literatura brasileira. Quais seriam então os objetos do conhecimento para essa nossa aula aqui? A estrutura narrativa do gênero, que inclui elementos como os personagens, enredo, tempo, espaço e a compreensão dos efeitos de sentidos. E claro, desenvolvimento de habilidades de escrita de contos. As principais competências para a nossa aula seriam conhecimento, repertório cultural, comunicação, argumentação, responsabilidade e cidadania. As habilidades seria EM13LP02, que cuida das relações entre as partes do texto, considerando a construção composicional e a coerência e a coesão. Porque nesta aula pretende-se que o aluno tome conhecimento do conto Cartomante, vivencie, experimente, compare com a sua realidade e depois, numa roda de conversa, ele discuta, debata o que ele percebeu, o que ele aprendeu. Então também seria uma aula de leitura dirigida. O objeto da aula, os objetivos da aula seriam desenvolvimento da compreensão leitora, conhecer e explorar o conto de Machado de Assis, a Cartomante, e por último despertar o interesse dos alunos na conexão entre a realidade do conto e a realidade vivida. A primeira atividade, assim, para chamar a atenção nessa aula, seria interessante, eu pesquisei e consegui uma imagem, uma propaganda publicada no jornal de 1939 de uma cartomante. Ela fez a propaganda na cidade em Manaus, em Amazonas, no jornal local da época. E isso foi bacana, porque a linguagem, a forma, o texto, como era a propaganda no período, e hoje eu consegui também, em 2025 agora, uma propaganda de uma cartomante nas redes sociais, especialmente no Facebook, no caso. E aí é mais imagem, menos palavras, mais chamativo, como a gente percebe como era a propaganda, como é a propaganda hoje, sempre existiu a cartomante, né? Então, será que tem um papel social essa cartomante quando Machado de Assis, em 1939 e hoje, né? Algumas peculiaridades do conto Cartomante também dá para você trabalhar na aula, peculiaridades como análise psicológica, como já disse, né? A ironia, o ceticismo, outra coisa marcante nos personagens de Machado de Assis é o ceticismo que eles trazem em si. No caso, a Cartomante, o rapaz não acredita, nossa, possível que a Rita foi numa cartomante, para quê, né? Consultar essas coisas, né? Ele faz crítica a Boeliso, ele é muito incerto. Quando você pensa que a coisa está resolvida, acontece uma coisa nova. Em poucas páginas ele consegue trabalhar então a dinâmica das pessoas, a tragédia, ele consegue trabalhar o existencialismo, claro, porque ele é realista, ele consegue trabalhar também a questão da surpresa, você sempre está surpreso com a sua obra, né? E ele é um ponto de referência para o mundo interior dos personagens, né? Quando ele descreve no seu pessimismo e no seu determinismo. É um ponto de referência. Os personagens dele são assim, né? Quem lembra do Dom Casmurro é assim. Na nossa avaliação, avaliar o que o aluno produziu, fez, compreendeu, participou, a dinâmica, a participação. Com metodologia a gente tem a sequência didática, né? Uma leitura, análise, comparação, debate e produção textual. E fechando então a gente faria uma exposição
produções dos alunos para o conto A Cartomã de Machado de Assis. Muito obrigado e até.